Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, falando um pouco mais sobre o Evangelho na visão de Emmanuel, porque esse livro foi escrito por ele através do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar uma lição chamada Conquista da Compaixão. E ele vai analisar uma carta de Paulo ao Timóteo, seu discípulo, onde ele falava assim: exercita-te pessoalmente na piedade. O Emmanuel vai dizer que tudo depende da gente se dedicar, porque nada acontece por acaso, a gente tem que lutar por aquilo que a gente almeja. E ele deixou bem claro: exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, é uma aquisição pessoal. Ninguém tem piedade porque resolveu ter piedade. Vai ter que lutar bastante, não é, Navarro? Verdade, doutor e amigos, é um prazer estarmos aqui juntos novamente. E também me chamou a atenção nessa frase de Paulo, nessa orientação de Paulo, né? O exercita-te. Ele já tinha plena convicção. E depois, quando a gente lê sobre Paulo, né, lá em Paulo e Estevão, a gente sabe que ele ficou 3 anos se adaptando às ideias do Cristo para ele poder se renovar. E ele conseguiu captar bem essa ideia de que é necessário nós exercitarmos os dons que ainda a gente não tem, né? Ou exercitarmos aquilo que é uma inclinação, uma tendência nossa, para a gente torná-lo um dom. Então ele não disse para Timóteo: tenha piedade, você tem que ter piedade. Não, ele sabia da capacidade daqueles com quem ele estava lidando, no caso o Timóteo, e aí exercita-te, ou seja, adentre o campo. Mas isso também nos remete numa outra condição, né? Timóteo era aceito do jeito que era. Então Paulo também já não tirou ele do campo porque ele não tinha. Paulo está orientando. E assim também tem o Senhor Jesus para conosco, essa visão, né? Ele aceita a gente do jeito que a gente é, mas pedindo para que a gente persevere, para que a gente consiga. Então a questão é muito elucidativa e educativa, no sentido de nós compreendermos que da nossa fragilidade, da nossa infantilidade espiritual, né, nós podemos tirar para o amanhã, né? Porque o que o Senhor vê na gente? O Senhor vê num Navarro um Emmanuel daqui 10.000 anos, né? Então ele está burinando essa pedra bruta para transformá-la num diamante de alto quilate, de alto valor. Então Paulo nos recomenda, falando a Timóteo, que a gente precisa aprender que é através do exercício, e claro, Emmanuel vai falar sobre isso, comparando-nos a um esportista, comparando-nos a um instrumentalista musical. Se não houver treinamento, a gente não evolui na nossa arte ou na arte da natureza humana. E o que chama mais atenção também, quando o Emmanuel começa a discorrer, é que tudo isso se dá através da vida social. Quem é aquele que se isola, aquele que se exime de vida social, de viver com pessoas, ele não consegue trabalhar essas características, não consegue trabalhar, enfim, os valores humanos, porque justamente falta o opositor, né? Então nós todos temos, e vai estar bem expresso isso no Livro dos Espíritos, em Lei de Sociedade, né? Quando logo na primeira questão os benfeitores espirituais dizem que nós temos todos os dons, todos os apetrechos, todos os talentos, e principalmente o da palavra, que é para viver em sociedade, como uma necessidade de corrigendo uns os outros. E claro, não é sem razão, portanto, que o Senhor Jesus vai dizer para a gente se reconciliar com o adversário. Como se reconciliar com o adversário se não compreendendo que ele tem as suas falhas, comete os seus erros em função da ignorância que nós também possuímos? Compaixão é isso, é um pouco mais do que dó. Compaixão é algo com amor. Então a gente precisa fazer uma análise do comportamento alheio, lembrando que nós também temos muitas quedas, muitas tendências infelizes que precisam ser identificadas para depois ser corrigidas. Falando em burilamento, porque tudo tem que ser burilado. A pedra, por exemplo, ela é muito rugosa. A gente pegar uma pedra sente um certo desconforto.
Se a gente pegar um barro, por exemplo, o barro ele traz sujidade, acaba sujando a gente com barro. Se a gente pegar, por exemplo, um espinho, a gente acaba se ferindo, porque pegar no espinho ele acaba espetando a gente. Mas se a gente for trabalhar a pedra, ela vai se adequar a uma construção. A gente pode colocar a pedra, um cimentinho, e ela vai dar sustentação numa construção. O barro, se a gente trabalhar o barro, ele vai ser um excelente meio de fertilização. É ali que nós vamos plantar alguma coisa, uma semente e colher os frutos. Um espinho, se a gente transformar aquele espinho num aço, no mesmo molde, vai ser um excelente instrumento da medicina, como o caso a agulha. Então, tudo é uma questão de trabalhar. Todos os elementos que Deus colocou na terra têm a sua finalidade útil. Portanto, o que a gente precisa saber é utilizar esses elementos de uma maneira adequada. E nós, nos nossos dons espirituais, também fomos colocados como uma pedrinha bem brutinha, um barrinho bem sujinho e vamos dizer, um espinho a espetar um pouco os outros também. Mas será que se a gente se dedicar nessa nossa construção, na nossa transformação, a gente não pode melhorar? Lógico que pode. O Paulo disse isso para o Timóteo. E a piedade é o caminho direto para a compaixão, que leva através da compreensão à compaixão. Se nós não compreendermos as pessoas que conosco convivem, vai ficar muito difícil o relacionamento. Porque quando o Kardec perguntou por que tem no planeta Terra mais pessoas sofredoras do que felizes, e o Kardec vai receber a seguinte resposta: bom, vamos mudar um pouco essa pergunta, porque feliz na Terra não tem. Mas se eu, o benfeitor dizendo a ele, puder responder a sua pergunta, eu vou dizer que na Terra, planeta de expiação e provas, tem muito mais sofredores do que, entre aspas, pessoas felizes. Então nós vamos encontrar na nossa vida de relação mais pessoas complicadas do que perfeitinhas. Então o treino é nosso, desenvolver em nós a capacidade de compreender, valorizar e respeitar essas pessoas, que é a minha definição de amor. Você, para amar uma pessoa, você tem que compreender, você tem que valorizar e respeitar, independente de qual seja a situação dela. O que Jesus mostrou para nós, no último instante da sua vida, foi exatamente isso, um ato de extrema piedade. Pai, esse pessoal não sabe o que faz. E não sabia mesmo. Ah, não sabia sim. Não sabia. Estava tudo por um instinto, na psicologia de grupo, quando gritaram Barrabás, todo mundo gritou Barrabás, não pensou que foi assistido, que foi amparado, que foi auxiliado pelo Cristo. Ali é Barrabás, e o Cristo vai para a crucificação. Então, eles no fundo não sabiam o que estavam fazendo. Estavam levados mais pelo instinto do que pela razão, pela sabedoria. E assim as pessoas que convivem conosco estão mais, vamos dizer assim, na sensação do que no sentimento. Então nós precisamos ainda trabalhar a nós outros, saindo do instinto, passando pela sensação, desenvolvendo um sentimento de amor pelo próximo, para que a gente entenda essa proposta do Paulo, para a gente exercitar a piedade para ter compaixão. Quando a gente entroniza essas questões de que o próximo está com a gente também como um espírito em evolução, né? Alguém que também está se lapidando, tem uns que demoram, tem uns que não demoram, tem uns mais rápidos, outros mais lentos, portanto, nós começamos a compreender que somos todos, vamos dizer, mais ou menos iguais, né? Como bem propôs o doutor, né? Aqui no nosso planeta, a maioria dos espíritos ainda estamos rastejando em termos de espiritualidade. Mas existem algumas coisas que há 2000 anos atrás o Senhor Jesus já nos alertou para que nós começássemos a pensar a respeito, né?
Então ele disse, por exemplo, que aqui é um mundo de aflições. No mundo tereis aflições. Então nós precisamos estar acostumados com isso, porque é da natureza da nossa condição evolutiva. Então se eu não quero ter aflições, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Disse ele também que a gente escolhe onde a gente vai nascer. Consequentemente, sabe com quem a gente vai conviver. Disse também que é necessário a gente se reconciliar com o adversário, ou seja, com aqueles que não pensam como a gente pensa, ou mesmo tenham atritos ou situações mais complexas relacionadas a nós outros. Então, o esclarecimento é que vai facilitar as coisas no sentido da gente se conscientizar daquilo que precisa ser feito. Então, nós precisamos falar todo dia para nós mesmos. Eu tenho falhas, o próximo também tem. Qual que é o problema? Qual que é o empecilho que surge? O orgulho, a vaidade e, claro, o egoísmo. Porque como é que eu vou admitir perdoar o próximo se o meu orgulho não deixa? Como é que eu vou admitir entender a situação dele se o meu orgulho não deixa? Eu me colocando acima dele, exigindo que ele faça aquilo que eu esperava dele. Então, uma análise daquilo que a gente é, ou seja, daquilo que a gente traz das outras reencarnações, porque nós trazemos aptidões, tendências, inclinações. O próprio Livro dos Espíritos fala isso quando se estuda o passado, né? E os espíritos da codificação em geral aí têm falado para nós, analisa-te a ti mesmo, como propõe Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, para a gente começar a perceber que a gente também erra, a gente também se engana, a gente também tem necessidade de pedir desculpas, a gente também tem necessidade de baixar a cabeça envergonhado pelos erros que cometeu, e tudo isso provoca prejuízo na vida alheia. Então, antes de tudo, compreender a natureza humana. Ninguém aqui é melhor do que ninguém e todo mundo ainda erra, né? Todo mundo cai. E por isso mesmo a gente precisa começar a pensar nesses termos para começar a compreender o próximo, compreender a atitude do próximo, porque ele passou por caminhos diferentes dos nossos. Se tivéssemos passado pelos mesmos caminhos, nós estaríamos fazendo a mesma coisa que ele. Isso quando a gente se põe acima dele, né? Ah, ele errou desse jeito, mas eu não erro desse jeito. Mas a gente erra em outras coisas. Então, o livre-arbítrio, o poder de escolha, que é presente em cada um de nós, fez com que a gente caminhasse por lugares diferentes, aprendesse coisas diferentes, vivenciasse coisas diferentes. E é por isso que as pessoas pensam diferente. Mas o resultado da atitude delas, é claro que nos envolve, mas o nosso também envolve elas. E à medida em que a gente não se reconcilia, a gente tem necessidade de continuar junto para corrigir as arestas, porque essa é a proposta da lei de amor, fazer com que todo mundo cresça junto. Isso é uma obrigação natural nossa, que só um processo de educação, né? Como propõe Kardec, um processo de educação moral, mais do que a da educação intelectual, uma educação moral, onde a gente aprende a ser humano. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente é falho. O outro erra, eu também erro. E aí a gente vai dando oportunidade, né? Eu me lembro aqui do nosso querido Alcântara, né? Ele falava assim para mim, ou pelo menos uma vez ele falou para mim, olha, o espírita erra, que é de propósito, é justamente para dar oportunidade para o outro espírita perdoar. A vida é assim. As pessoas, quando erram, estão dando oportunidade para a gente perdoar, para no fim a gente ganhar um espaçozinho a mais de progresso, né? Então nós precisamos compreender essas coisas, a vida social nos chama a isso. Agora, é bem verdade que a gente também não precisa passar em brancas nuvens, né? Uma boa conversa, um jeito certo de conversar, as palavras certas, olha, o que está acontecendo? O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz? O que é que você esperava? Olha, você está fazendo isso, não está me ajudando em nada, só está me prejudicando. Vamos resolver essa situação? Até onde vai isso? Né? Nós podemos propor a coisa num nível de entendimento razoável, ou seja, socialmente razoável, com um propósito de educação para ambos, né? Fica mais fácil a coisa, né? Maria Dolores, falando sobre esse assunto, ela disse assim, escuta, alma querida e boa, se alguém te ofende, perdoa, nas lutas que vêm vão. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima esquecida sob forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas, sem consultas, existem dores ocultas, estrada que ninguém vê. Muitas das vezes encontramos a pessoa infeliz, mas não sabe o que diz, nem pondera o que faz. No mundo espiritual onde vivemos, existe uma luta em busca da paz. A pessoa que te fere,
mesmo entre duros labéus, é uma esperança dos céus na sementeira do bem. A gente tem que estar sempre procurando perdoar a pessoa, entendendo que ela tem as suas limitações. Porque atrás da pessoa tem um sentimento infeliz, tem uma pessoa que não pondera o que faz nem o que diz. Existem pessoas doentes, doentes da alma, doentes do corpo, doentes da psique. Então, nós precisamos entender que a pessoa tem falências. E, tendo falências, muitas das vezes ela deixa aquilo aflorar e passa a nos agredir. Então, a capacidade que nós temos que desenvolver é de perdoar. É a mola mestra da paz. Quer ter paz? Perdoe. E isso é em todo lugar. Nós estávamos conversando aqui com o Marchiori ainda há pouco tempo atrás, no outro programa, e falou sobre o trânsito. Um dos grandes problemas no trânsito é a falta de perdão. Você não tolera o erro do outro. E quem não erra no trânsito? Todos nós erramos em ter um acidente ou faz aí uma barbeiragem, coloca outra pessoa em situação difícil. E quando a pessoa erra conosco, nós queremos cobrar dela uma perfeição. Dentro do lar é a mesma coisa. A gente erra todo dia praticamente. E a gente quer que as pessoas acertem 100% conosco. Então nós precisaríamos ter muito cuidado em relação a não perdão. Domingo agora eu fui ao Kardec e encontrei lá uma moça que à entrada da instituição disse assim: Aguinaldo, me chamou, ela vinha atrás, eu voltei assim: olha, quero te agradecer. Eu falei: mas me agradecer? Eu, bem da verdade, nem lembrava dela. Um dia você fez uma palestra no Kardec e falou que quando alguém pede um dinheiro emprestado e não devolve, você diz que a gente está devolvendo aquilo que nós ganhamos ilicitamente. E eu vim para cá com um conflito, buscando uma solução para o meu coração que estava muito angustiado, porque um sobrinho meu me lesou com uma quantia muito grande em dinheiro. Eu estava tão revoltada com ele e até revoltada com a minha irmã. Mas quando eu vi a palestra, e que você disse que a gente deve deixar para lá, porque está tudo certo, nós estamos devolvendo o que não era nosso, e quando pedi para emprestar, que empreste, conforme recomendou Jesus, eu saí daqui tão aliviado e consegui perdoar o meu sobrinho e até minha irmã, porque eu achava que ela tinha culpa, porque não cobrou do filho, me ressarcia a minha dívida. Então eu fico pensando, como é bom a doutrina espírita na nossa vida, para a gente entender que está tudo certo. Nós é que temos que cuidar das nossas obrigações, dos nossos comportamentos, adequando-os à proposta de Jesus, conforme asseverou aqui meu amigo Navarro. Verdade, doutor. E claro, a gente precisa falar mais uma vez, e pela enésima vez, né, da famosa frase do Senhor Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Né? Quem de nós pode condenar, quem de nós pode trabalhar essa questão se não compreender que somos todos iguais? Nós vamos enxergar em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a necessidade, se não conseguimos perdoar, pelo menos a gente já não se vinga, não tem o desejo da vingança, né? Não queira que aconteça mal para a pessoa, porque é justamente um processo de educação dos nossos espíritos. Se a gente não consegue levar em bom termo, que a gente pelo menos não deseje o mal, põe na mão de Deus, a justiça divina sabe o que faz, ninguém está passando por aquilo que não precisa. Então, mais uma vez, fica nítida aí para nós a questão da necessidade de mudarmos de visão a respeito, de mudarmos de projeto de vida, de querer consertar o mundo e não admitir ser acuado, acusado ou prejudicado. Porque é através dessas atitudes do próximo que a gente descobre em nós aquilo que precisa ser mudado. Né? Quando as pessoas avançam um sinal em relação a nós, né? Quando pedem emprestado, e essa questão do pedir emprestado é muito interessante, estudando essa questão, né, a gente, num primeiro momento, a gente pode achar que quando o Cristo fala não repila aquele que te pede emprestado, ele está falando de coisas materiais, dinheiro, um carro, um copo de arroz, uma xícara de arroz, tal. Não, não é só isso não.
as pessoas pedem emprestado para nós um pouco da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa boa vontade, do nosso tempo, do nosso ouvido, do nosso suor, do nosso entendimento, da nossa espiritualidade. As pessoas pedem isso emprestado, né? Todo dia. E claro, começa dentro de casa, no círculo mais estreito, né? E quanto é difícil isso? Mas é justamente aquilo que a gente precisa aprender a fazer. E por que é difícil hoje? Por que a gente não treinou isso antes? Né? A gente vem capotando nas outras vidas, deixando a reforma íntima mais para frente. Então chega uma hora que a represa fica cheia. E aí precisa ter uma barragem forte para não deixar aquilo explodir e arrastar tudo rio abaixo, né? Então a doutrina espírita tem essa grandeza, mostrar para nós que é necessário uma análise, não só na gente, mas também da situação do próximo, para a gente começar a trabalhar o entendimento, né? Quando o Senhor Jesus, através do Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomenda: espíritas, amai-vos, ele está falando isso aí, tolerem-se, né? Amem-se uns aos outros, aceitando como são, vamos tocar o barco para frente, nisso sereis conhecidos como meus discípulos, por muitos se amarem, né? Então, se a gente não aprender através da compaixão, da piedade, a amar o próximo, nós não seremos discípulos do Cristo. Nós estaremos ainda na condição de atrasados no caminho. E olha que nós somos muito atrasados, já são 2000 anos de evangelho e a gente está aqui ainda perdendo tempo com querelas tão simples, né? A gente briga por tão pouca coisa, né? A gente briga por um chinelo fora do lugar, briga porque não achou a chave do carro, alguém mexeu. E aí? Como é que nós vamos reagir a isso, né, doutor? É interessante a gente analisar essa questão e verificar que, quando você diz que Jesus no Evangelho colocou espíritas, amai-vos, mas ele deixou um outro tópicozinho meio complicado, instruí-vos, né? Porque a instrução faz a gente ver as coisas diferentes. O André Luiz mesmo coloca cada livro lido uma ideia modificada. A gente vai lendo, o meu livrinho de cabeceira, Palavra de Vida Eterna, que é do Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier. E ali a gente vai ler, cada tópico tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Cada lição nos remete a um envolvimento com alguém. Esse alguém pode ser o funcionário, pode ser o patrão, pode ser o transeunte, pode ser os elementos da nossa família, mas é palavra de vida eterna, porque nós temos um único caminho para a eternidade, é a perfeição. Então nós precisamos estudar bastante, porque a gente só vai buscar aquilo que a gente conhece. A ignorância é a grande problemática da humanidade. As pessoas fazem atrocidades, mas se perguntar, ela estudou o Evangelho do Cristo? Ela estudou uma doutrina, uma filosofia que falou de bom comportamento, de transformação moral? Certamente que não. A pessoa vive, nasce praticamente dando asa, permissão às suas necessidades básicas e materiais, esquece de que somos espíritos imortais e que tem um único final, que é a perfeição. E esse caminho é pessoal, como disse o Paulo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então nós temos que exercitar, é pessoal, não tem como a gente chegar para a pessoa e dizer, você deve fazer assim, ou tem que ser assim. Não adianta. É a pessoa que tem que se dar conta em determinado momento, que tem que investir alto no lado da espiritualidade. Por isso que o Kardec perguntou se a transformação moral viria junto da transformação intelectual. Se não. Primeiro a transformação intelectual e bem depois vem a transformação moral. Porque a partir da gente estudar, a partir do momento em que a gente passa a entender e tem a certeza, a convicção plena de que não tem outro caminho, nós vamos começar a mobilizar forças interiores, como os atletas para serem campeões. Não basta pensar apenas na vitória, tem que se exercitar, tem que fazer um treinamento diuturno para chegar a ser um campeão. Para a gente poder melhorar espiritualmente também, não é uma coisa que vai acontecer no dia a dia sem o esforço da nossa parte, não. Por isso que é importante frequentar uma casa religiosa,
escutar uma palestra. Hoje tem muitas lives, tem muito através das mídias aí, tem muita informação boa, tem muita gente trazendo cada palestra motivadora, porque tem que também ser motivado para sair da mesmice, né? Daquela zona de conforto. E quanto mais a gente ouve, mais se fala, mais se exercita, mais aprende. Então, é uma dinâmica contínua que a gente tem que fazer. Jesus fazia uma caminhada de manhã até de noite para ir a lugares distantes, para colocar a sua mensagem. Quem precisava da mensagem saía distante, vinha até Jesus para escutar a mensagem. Hoje eu vejo a pessoa com dificuldade para frequentar uma casa religiosa porque está ameaçando uma chuva, com o carro dentro de casa. Às vezes basta ter ali uma gripezinha, hoje eu não vou sair. Eu acho que quando a gente tem esse entendimento, a gente vai partir para a luta, vai buscar. O tempo urge e é muito rápido uma encarnação. E a gente veio com essa proposta de mudança, de transformação. Então a gente quer ser ajudado, mas não quer ser transformado. E para isso a gente tem que se esmerar, sim, se dedicar bastante. Navarro, não vou deixar você falar mais, porque o nosso tempo acabou. Com a nossa gratidão por estar aqui junto com você. É sempre um prazer, amigos, uma alegria, doutor. Falando sobre Jesus, que é uma bênção, e a gente fica assim, motivado a investir um pouco mais na nossa vida. Com a gratidão ao Cristo, a Deus, nosso Pai, aos benfeitores, aos nossos amigos que nos compreendem e nos toleram, encerramos nosso programa convidando a todos para estarmos juntos na semana que vem para mais um estudo desse livro maravilhoso, Ceifa de Luz, do nosso Emmanuel, do nosso Chico.